Bom, então boa noite a todos. Na aula de hoje a gente vai fazer as apresentações, né, das atividades de vocês sobre o poema The Raven do Edgar Allan Poe. Então o primeiro grupo é Alessandra, Noah, Jean, Suzane, Sara e Letícia, né? Ficaram com as estrofes 4 e 5, 4, 5 e 6. Ah, legal. Então fiquem à vontade aí. Bom, a gente ficou com as estrofes 4, 5 e 6, né, como o professor falou, e aqui a gente tem a versão original dessas estrofes e a gente fez a tradução literal na medida do possível em grupo, né, nós seis. Aí nós escolhemos duas traduções, né, dois autores que traduziram o poema, no caso o Fernando Pessoa e o Milton Amado, né? E aí a gente dividiu uma tradução para cada pessoa para a gente comentar um pouquinho sobre, né? No caso, a Lê, ela vai começar falando um pouquinho sobre a tradução literal em comparação com a, a tradução do Fernando Pessoa, né? No caso aqui, eu separei assim, a gente está separando assim, a gente aprendeu umas coisas com o Noah, colocando aqui a tradução literal em cima, tá, gente? E aqui embaixo já a tradução do Fernando Pessoa. Né? Acho que dá para visualizar e comparar as duas estrofes. Jean, mas lê a original antes. Inteira, em inglês? Sim. Tá, ok. As três estrofes? Bom, Prefere que lê? vocês que sabem, mas é importante ler a original também. Tá, Eu posso ler já a primeira, aí depois quem for das próximas lê. tá. No caso, as três estrofes, né? Eu não entendi. A original que o senhor fala em inglês ou a original nossa tradução literal? Sim, em inglês. Em inglês, tá. Pedindo para ler primeiro em inglês, assim. Se vocês vão ler Deixa eu as tirar aqui. três na sequência ou uma de cada vez, daí fica a critério de vocês. Ok. Você que sabe. Você quer ler ou eu leio? Pode Ou nós ler dois? as três de uma vez então, amiga. É porque eu ia voltar na primeira no original de qualquer jeito, entendeu? Ah, ok. Ok. Então vamos lá. Presently my soul grew stronger, hesitating then no longer. Sir, said I, or madam, truly your forgiveness I implore. But the fact is, I was napping, and so gently you came rapping, and so faintly you came tapping, tapping at my chamber door, that I scarce was sure I heard you. Here I opened wide the door, darkness there, and nothing more. Deep into the darkness peering, long I stood there wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, and the only word there spoken was the whispered word Lenore. This I whispered, and an echo murmured back the word Lenore, merely this, and nothing more. Back into the chamber turning, all my soul within me burning. Soon again I heard him tapping somewhat louder than before. Surely, said I, surely that is something at my window lattice. Let me see then what thereat is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment, and this mystery explore. It is the window, the wind, and nothing more. Desculpa, gente, eu sou péssimo para ler poema, e é isso. Tá. Bom, na primeira, vou ler aqui a tradução literal agora. Pode ser, amigo? Você pode Tô colocando. dividir a Ah, tá. literal e a original, a tela? Posso. Vou colocar aqui. Pronto, tradução literal, ou original e tradução literal. Isso. Ai, que chique. Tá. Daí, então, a gente traduziu essa primeira estrofe assim. Atualmente, minha alma ficou mais forte, hesitando então, não mais. Senhor, eu disse, ou senhora, verdadeiramente seu perdão eu imploro. Mas o fato é, eu estava cochilando e tão gentilmente você veio batendo, e tão fracamente você veio batendo.
batendo na porta do meu cômodo, que eu estava ali quase certo que tinha te ouvido. Aqui eu abri amplamente a porta, escuridão ali e nada mais. Tá. Daí no original, do Paul, né, em inglês, dá pra gente perceber as rimas externas e internas que ele propõe, que traduzindo literalmente não fica com a sonoridade tão bonita, porque não rima, né, traduzindo as palavras ao pé da letra. Não rima nem interno, no primeiro e no terceiro verso, que o Paul faz stronger com longer, e no terceiro napping com rapping, e nem o externo, né, naquela escalinha que rima o segundo verso com os três últimos. Daí, tá. Daí agora pode botar do pessoa e a literal, amigo. Tá. E aí o Fernando Pessoa, traduzindo esse poema, ele, ao meu ver, tentou manter bastante do que o Paul propunha e ficou da seguinte forma. E mais forte, num instante, já nem tardo ou hesitante. Senhor, eu disse, ou senhora, de certo me desculpais, mas eu ia adormecendo quando viestes batendo, tão levemente batendo, batendo por meus umbrais, que mal ouvi, e abri largos, franqueando meus umbrais, franqueando-os meus umbrais. Noite, noite e nada mais. Então, dá para perceber que o Pessoa se importou tanto de trazer o sentido que o Paul propunha, quanto a forma, né? No primeiro verso, por exemplo, tem a rima interna de instante com hesitante, assim como o Paul fez. E no terceiro verso, adormecendo com batendo, assim como o Paul fez com rapping e napping e rapping. E eu achei interessante também nessa estrofe que o Paul, ele usa bastante a repetição de algumas consoantes, né? Que é uma figura de linguagem que o nome é aliteração. E ele usa bastante a consoante T no inglês. E aí o Pessoa também se importou em trazer isso. No primeiro verso, por exemplo. Que eu não lembro muito bem como é em inglês, mas eu sei que o Paul propõe... Obrigada. Que tecnológico isso, gente. Só falar e me mexe até. Presently my soul grew stronger, hesitating then no longer. Então tem ali vários T's, né? No presently, no stronger, no hesitating, no then. E o Pessoa se preocupou com isso também. Em forte, instante, tardo, hesitante, de trazer essa sonoridade, essa, como chama? Musicalidade, esse ritmo que o Paul propunha, com esse efeito que a repetição do T causa. E uma coisa que eu achei interessante, que daí foi o Jean que me atentou, é que Fen, lá no 1, 2, 3, 4, quarto verso, faintly, a palavra Fen é de desmaiar. E aí o Pessoa se preocupou em trazer esse sentido também, não de que a pessoa estava desmaiada batendo a porta, mas de uma batida bem fraquinha, de alguém fraco, né? E ele também se preocupou com esses detalhes do sentido, assim. Assim como quando o Paul fala I open wide, se eu não me engano. E wide é de amplo e grande. E o Pessoa também se preocupou em falar que abrir largos, franqueando-os no sentido de expandir, de abrir bastante a porta, meus umbrais. E outra coisa que do inglês a gente notou discutindo juntos também foi no último verso, o darkness there, que there pode ser tanto ali quanto lá. O Gia que me lembrou disso, na verdade, também. E aí a gente ficou discutindo essa questão de que o Pessoa nem traz esse lá ou ali, né? Mas eu imagino que por causa da musicalidade também, para caber nesse verso pequenininho que o Paul também propõe do último verso das estrofes ser um pouco menor do que os anteriores. E aí essa repetição do noite, noite e nada mais
eu imagino que ele quis manter essa métrica que vinha do original também. E é isso, da tradução de Pessoa. Isso. Aí agora eu vou falar sobre a mesma estrofe, né? Mas com a tradução do Milton Amado, né? Então é a mesma estrofe, né? Mas a escolha que o Milton Amado fez para a versão dele, né? Então eu vou ler aqui a versão do Milton Amado e eu vou fazer alguns apontamentos. Bom, ergui-me após e, calma enfim, sem hesitar, falei assim: perdoai, senhora, ou meu senhor, se há muito aí fora me esperais. Mas é que estava adormecido, e foi tão débil o batido, que eu mal podia ter ouvido alguém chamar à minha porta. Assim de leve, em hora morta, escancarei então a porta, escuridão e nada mais. Eu, particularmente, gostei muito mais da versão do Milton Amado do que do Fernando Pessoa, né? Na minha opinião, eu achei mais bonita a maneira que o poema soou, as escolhas que o Milton Amado teve. Uma coisa assim que, bem, tirando, né, as considerações que a Alessandra já colocou para não ficar de uma forma repetitiva, mas uma informação que é bem interessante, que eu percebi também depois, lendo a versão do Milton Amado, quando ele faz a pergunta, ele pede perdão, né? Então ele fala senhor ou senhora, né? Verdadeiramente seu perdão eu imploro. Então ele pede perdão. Esse perdão, na primeira vez que eu li, eu fiquei assim, tá, beleza, tá pedindo perdão, mas por quê, né? E o Milton Amado, ele já não, ele coloca da seguinte maneira, né? Perdoai, senhora ou meu senhor, se há muito aí fora me esperais. Ou seja, ele tá pedindo perdão pelo tempo de espera, né? Porque ele deve estar ali, não deve ter ouvido, a pessoa ficou um tempão lá fora, né? Isso acontece sempre comigo, por exemplo, e faz muito tempo que você está esperando. E aí, o Milton Amado traz literalmente esse sentido de espera, né? Do tempo de espera, enquanto que aqui na versão do Paul, isso fica, na verdade, nas entrelinhas. Né? Então, é interessante como entre uma versão e outra, algumas coisas vêm literalmente, né? E outras coisas ficam nas entrelinhas. A escolha, por exemplo, do Faintly, que ele coloca aqui no que foi tão débil o batido, né? Que foi fraco esse bater. E é bem interessante que aqui ele coloca no terceiro verso, né? Enquanto que aqui ele fala dessa leveza ao bater, né? Que foi fraco, né? O faintly, né? Que vem de desmaiar, no caso de devagar também, de fraco, né? Quase desmaiando. Meio fracamente batendo, isso aqui já está no quarto verso. Também a inversão, né, aqui, que ele coloca, quando ele fala, ele pede perdão, ele fala, Senhor, eu disse, ou Senhora, né? Eu achei algo bem sutil, mas eu percebo até mesmo uma escolha, né? Então, assim, ele já presume que pode ser um homem, por exemplo, aqui. Enquanto aqui o Milton Amado, ele já fala, perdão, senhora, perdoai, senhora. E aí, possivelmente, poderia ser um senhor, né? Então, é uma troca aí do que ele esperaria, né, de primeira mão, né? Uma outra coisa bem interessante foi o que a Alessandra já comentou uma primeira vez, foi a questão do escancarar. A gente ficou um tempão falando sobre isso, porque na versão original, né, ele coloca aqui, Here I opened wide the door. E a gente teve bastante dificuldade em traduzir isso literalmente, porque essa questão do wide é uma palavra que seria amplamente, né? É tanto que a gente colocou na versão aqui, eu abri amplamente a porta. A Alessandra tinha feito uma pré-tradução, né, pra gente revendo e decidindo quais palavras seriam interessantes a gente colocar. Ela tinha colocado a palavra escancarar. Foi ali. E eu escancarei a porta. E aí a gente falou sobre essa questão de ter duas palavras, na verdade, da língua inglesa, né? Mas que eu achava que escancarar era bem interessante. E quando a gente foi direto para a versão do Milton Amado, olha que engraçado, o Milton Amado escolheu essa palavra,
né? Então, isso aqui é uma coisa bem interessante que a gente discutiu também. E escuridão e nada mais, né? Ele também mantém as rimas, né? Tanto externas quanto internas, né? Então ele coloca aqui, por exemplo, a porta e porta em hora morta, né? Quanto, por exemplo, enfim, falei assim, né? Adormecido, foi tão débil batido, né? Então ele mantém também essa sonoridade, o que faz com que o poema seja muito bonito ao ser recitado. É isso para essa estrofe aqui, né? Agora a gente vai para segunda estrofe, que é Oi, sou eu. a Sara. Você vai falar do Pessoa, né? Isso, do Pessoa. Pessoa. Você pode colocar primeiro do poema original? Original, claro. Poema original. Segunda estrofe, gente. E a tradução do Pessoa embaixo, fazendo favor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ressaltar em vermelho. Pode ser em vermelho, gente? Pode. Porque daí pra gente saber de qual que a gente tá falando, tá? Tá, então aqui em vermelho, do Fernando Pessoa em vermelho. Depois eu tiro. Pronto. Então, primeiro eu quero começar comentando sobre as rimas, né, dentro do poema original. Dentro do poema original, a gente tem peering with fearing, unbroken with token e Lenore with more. E na tradução de Pessoa, a gente tem as rimas nos mesmos lugares, que no caso seria no primeiro verso, no terceiro verso, e essa brincadeira do... Brincadeira não, né? Essa rima do penúltimo com o último verso. E fica intacto, então a forma ela se mantém na tradução de Pessoa. Outra coisa que eu queria destacar é que na tradução literal que o grupo fez, a gente colocou no terceiro verso, mas o silêncio estava intacto e a quietude deu nenhum sinal. E na tradução do Pessoa, ele fala, mas a noite era infinita e a paz profunda e maldita. E então ele tem ele fala da quietude como paz. E eu achei bem interessante que, por mais que ele tenha mantido a forma, a tradução continuou sendo bem fiel ao texto original. Então, basicamente isso. Eu não tenho muito o que comentar. Foi basicamente eram essas minhas observações. Tá. Agora é a Suzane que vai falar. Suzane, tá aí? Então, nesse trecho, tem uma coisa muito relevante aí na pessoa, né? Então, Sara, eu acho que você fez a apresentação um pouco apressada, porque aí tem uma das coisas mais relevantes na tradução do Fernando Pessoa que a maior parte dos críticos observa. Que é a questão do nome. Isso. Que ele fala, ao invés de falar Lenore, ele fala Ais. Justamente para... Não, ele simplesmente ignora o nome da mulher, né? Ele é o único tradutor que não menciona o nome dela, né? Sim, mas é exatamente para poder manter a forma do poema. Não, mas os demais também mantêm, né? Então é uma escolha. É uma escolha que faz. Porque assim, você pode manter a forma de diferentes maneiras, né? Sim, sim. Uhum. Com certeza. Então, isso é algo muito relevante. Mas tá bom. Outra coisa é assim, ó. Na sua apresentação, teria sido melhor você ler primeiro como fez a Alessandra, né? Ler primeiro a tradução que vocês fizeram. Depois ler a tradução do Fernando Pessoa.
Daí compara, né? Eu acho que eu fiz com um pouco de pressa. Mas tudo bem. Assim, depois vocês me mandam esse arquivo, porque daí qualquer coisa eu faço observação a partir do texto. Mandamos sim, prof. Ok. Aí, agora, Suzane? Suzane tá aí? Tô. Vou falar do Milton Amado, né? Eu vou colocar aqui, ó. Essa daqui é a tradução literal. Se você quiser, eu volto ali no original. Eu tô destacando em vermelho. Tradução literal e tradução do Milton Amado. Tá. Tradução literal. Oh, tradução literal, né? Isso. Tá aqui. E do Milton Amado. Espiando as profundezas da escuridão, por muito tempo fiquei ali imaginando, temendo, duvidando, sonhando sonhos que nenhum mortal ousou sonhar antes. Mas o silêncio estava intacto e a quietude deu nenhum sinal. E a única palavra lá falada era a palavra sussurrada. Leonore? Isto. Eu sussurrei e um eco murmurou de volta a palavra Lenore. Meramente isto e nada mais. Já a tradução do Milton fala assim: sondei a noite, erma a tranquila, olhei-a fundo, a perquiri-la, sonhando sonhos que ninguém ousou sonhar iguais. Estarrecido de ânsia e medo, ante o negror imoto e quedo. Sonho um nome ouvi, quase em segredo eu o dizia. E foi, Lenora. E o eco, em voz evocadora, o repetiu também, Lenora. Depois, silêncio e nada mais. Então, aqui, primeira tradução literal, eu coloquei que ele, espiando as profundezas da escuridão por muito tempo, fiquei ali imaginando. Ele é um tempo cronológico com um tempo curto dentro de um espaço curto com o tempo, né? E ele tem aqui nenhum mortal. Ele rima no sinal mortal Lenore, Lenore. Essas são as rimas internas. E aí eu fui aqui na tradução do Milton Amado, observei também que ele utilizou outras palavras, né, com o mesmo significado, no caso aqui, espiando as profundezas da escuridão, né, ele usou, por muito tempo, fiquei ali imaginando, temendo, esse temendo, ele usou erma no meio da frase, que significa medo, e perquíria é um verbo, né, transitivo indireto, e também faz também uma maneira peliculiosidade. E aqui no estarrecido de ânsia e medo, ante o negro, imoto e quedo. Aqui ele utilizou dois adjetivos para falar que a pessoa está com medo, imóvel, né? Ele está parado. E esse Lenora, no original do inglês, é Nevermore, uma vez que, né, rima com o nome Lenore, que na tradução foi alterado por Lenora. E assim, no geral, eu vi que a tradução literal, né, ela é bem expandida, né, a tradução, mas já o Milton Amado, ele usa palavras mais curtas, né, para encurtar os versos, né, por exemplo,
Espiando as profundezas da escuridão. Por muito tempo fiquei ali imaginando, temendo. Aí, na tradução do Milton Amado, na primeira estrofe, fala assim: sondei a noite erma e tranquila, olhei a fundo e pequilira. Então, ele vai, né, usar as mesmas palavras diferentes, com os mesmos significados e enxutando o verso, né? E tem rimas externas também, que é iguais, uis, né? Uais são as rimas externas. Então é isso. Por mais que ele troca, né, essas palavras, ele mantém a rima com o mesmo significado, mas sempre preservando a fórmula do conto. É isso daí, professor. Tá bom, Suzane. Na verdade, assim, tem algumas imprecisões no que você falou, né? Uhum. Por exemplo, erma não significa. O que você disse que significa? Qual? Erma. Irmã. É. Você deu um significado para essa palavra que não é exatamente esse, né? E a questão é assim, ele mantém o sentido geral, mas como observou o Jean, muitas vezes ele desloca o sentido de uma palavra que está num determinado verso para outro, né? Uhum. Bem, tudo bem. Assim, também, e outra coisa é que isso não é um conto, né? Não é um conto, é um poema narrativo. Poema. É. Mas Perdão, tá bom. Não, imagina, tudo bem. fiquei nervosa. Ficar nervoso é normal, né? Tem que, tem que enfrentar a situação assim. Não existe outra maneira de vencer o nervosismo enfrentando, né? Sim, Daí hora que a gente se aprende. é, você passa por situação semelhante várias vezes até que chega uma hora que você acostuma, né? Mas Sim, é muito difícil, né? Acho melhor assim a gente ter aquela contato, né? Em sala de aula eu acho que desenvolve mais. eu também acho, né? Eu também prefiro presencialmente, né? Mas fazer o quê, né? A situação, né? É. Mas tá bom. Então, o grupo pode dar sequência. Eu vou só tirar, gente, aqui todas as cores vermelhas aqui do texto inteiro para destacar agora a terceira estrofe, tá, gente? Agora, isso aqui. Ui, vermelhinho, terceira estrofe. Pronto. Quem vai começar? Oi, gente, sou eu. Tô aqui. Here I Amigo, você vai falar do Fernando Pessoa, né? Isso, Fernando Pessoa, sexta estrofe. Isso, Fernando Pessoa, sexta estrofe. Se você quiser que eu volte ali na original, é só me falar, tá bom? Tá, deixa eu, por enquanto, primeiro, em inglês para mim, que eu vou dar uma lida, tá? E a outra linha, a divisória, você coloca a tradução poética. Desculpa, tradução poética, porque depois na original é só baixar, que vai ter a literal, daí fica mais fácil dividir. Tá Ok. certo, né? Deixa eu Inglês e a poética. Isso. Fechou. Vamos lá. Então eu vou começar lendo aqui a estrofe. Uma sexta estrofe no original, ok? E, bom, vamos lá então. Back into the chamber turning, all my soul within me burning. Soon again, I heard a tapping somewhat louder than before.
Surely, said I, surely, there is something at my window lattice. Let me see then what threat is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment, and this mystery explore. It's the wind, and nothing more. Ok. Jean, você pode abaixar um pouquinho agora, ali na original para literal, por favor? Deixa eu ver se está certinho aqui. Isso mesmo. Bom, vou começar lendo, aí eu vou fazer uma análise sucinta. Para dentro estão volvendo, toda a alma em mim ardendo. Não tardou que ouvisse novo som batendo, mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bulha é na minha janela. Vamos ver o que está nela. E o que são esses sinais? Meu coração se distraía pesquisando esses sinais. É o vento e nada mais. Bom, não sei se estou certo, né? Mas dentro da minha perspectiva, quando eu estava lendo, esse para dentro estão volvendo... desculpa, eu estou analisando primeiro a poética. Tem alguma... Professor, eu posso analisar primeiro a poética e depois a literal, ou não tem essa de ordem? Pode, do jeito que você achar melhor, Noah. Aliás, Tá bom. essa aí que é melhor. Tá bom. Você estava aparecendo antes, significa que você pode aparecer agora, né? Ah, tá, desculpa, você que estava jantando. Peraí, eu vou ligar. Desculpa. Não, tá bom, se você tá... É que eu tô com macarrão aqui no dente ainda. Desculpa, deixa só... Se você me dá um minutinho, eu sugo aqui rapidinho e continuo. Não, tá bom, se você tá com macarrão no... Bom, vamos lá. Bom, deixa eu voltar aqui, que foco saiu. Bom, para dentro estão volvendo toda a minha alma em mim ardendo. Nessa parte, a perspectiva, a ideia que eu tive desse para dentro estão volvendo, né, é que não focou muito na ação, igual tá ali no literal. Abaixa ali no literal, deixa eu ver se tá ali. Tá. Isso. Deixa eu só baixar aqui no meu, que eu tô com uma outra janela aqui. Porque ali no literal tá falando retornando ao meu cômodo, toda a minha alma em mim queimando. Dá uma noção mais de ação. Ali na poética tem uma noção assim mais de sentimento, de voltar para si, né? Para dentro estão voltando, toda a alma em mim ardendo. E eu cheguei a pensar, por exemplo, entre a literal e a poética, na literal tá escrito queimando, né? E é sinônimo de alguma forma de ardendo, né? Só que eu acho que ele utilizou essa palavra ardendo para focar de novo na sensação da ardência, né, oriunda da queimação, né, um foco mais intrínseco. Bom, seguindo, na poética, não tardou que ouvisse novo som batendo mais e mais. Esse mais e mais, em comparação ali com a literal, esse mais e mais, ele ficou meio ambíguo, ao meu ver, porque não dá para saber se esse mais e mais é a quantidade de batida ou a intensidade crescente do som, né, do fraco ao mais forte, diferentemente ali do literal, que é mais alta que antes, já tá explícito, né, que se trata de um som crescente. Seguindo, por certo, disse eu, aquela bulha é na minha janela. Eu pesquisei o significado de bulha e eu encontrei que significa ruído ou gritaria de uma ou mais pessoas, efeito de sons baralhados, confusão sonora, né? A meu ver, seria o mesmo que barulho. E ali tá falando que é batida, né? Eu não sei ao certo porque que ele usou bulha, mas eu acredito que seja mais um sentido mais poético mesmo, né? Enfim, seguindo. Vamos ver o que está nela e o que são esses sinais. Esses sinais no quesito de um mistério a explorar, o ato de explorar. Só estou demorando um pouquinho porque eu estou vendo minhas anotações aqui, tá, gente? Meu coração se distraía pesquisando esses sinais. Eu fiz uma anotação aqui que eu achei interessante,
porque o coração, de alguma forma, ele ficava quieto, esquecido, né, de alguma forma esquecido, pois a cabeça se entretinha com o mistério, né, à procura desses sinais. É o vento e nada mais. Eu acho que ele utilizou a vírgula em comparação ali no literal, é a mesma sentença, só que aqui tem uma vírgula, né? E aí eu fiz uma anotação falando que nessa interpretação, talvez foi inserida a vírgula como uma forma de acendar a pausa e quebrar as expectativas, né? Ele estava esperando que fosse alguma outra coisa, já que o seu coração estava aquietado, mas não era. E ali, o que eu tenho para falar da tradução literal? Deixa eu ver aqui. Essa palavra threat, nunca tinha ouvido falar antes, né? E a gente decidiu traduzir em conjunto, né, para o que é a essa altura. E o significado seria mais ou menos por isso, né, por isto. E aí, como forma de fazer sentido na frase, a gente colocou o que é a essa altura. Bom, professor, basicamente ficou por isso, desculpa a bagunça, cheguei muito apressado, eu confesso que poderia ter feito melhor, né, mas é isso, por enquanto. Deixa eu só fazer uma observação, amigo. Pode fazer. Eu não tinha pensado nisso. Agora você, não com o seu comentário, eu pensei nisso daí. Quando a gente traduz aqui do literal, né, que ele coloca burning, all my soul within me burning, esse burning a gente colocou como queimando, mas é porque, por exemplo, e o Fernando Pessoa, né, que coloca como ardendo. Isso. Mas, in English, assim, até onde eu sei, a gente não tem uma distinção entre o verbo queimar e arder. Isso. Então, por exemplo, quando a gente fala, meu olho tá ardendo, a gente vai falar assim, my eyes are burning. Né? Então, a gente não tem uma distinção. Então, na verdade, é só uma escolha de palavras que a gente tem. Isso. É que a gente, em português, a gente tem essa distinção. Eu não conheço uma outra palavra, pode ser que eu esteja errada, eu não conheço uma outra palavra para falar ardendo, assim, para ter essa ideia de ardência, né? Mas eu acredito que não. Não que eu saiba também. Não que eu saiba. Então, assim, acaba ficando que na nossa língua a gente tem essa riqueza em diferenciar o queimar do arder, né? E que em inglês a gente não tem, então... É igual, por exemplo, a palavra saudade, né? Uhum. É uma língua romântica. Enfim, professor, suas considerações para a gente finalizar nosso grupo. Eu não apresentei ainda. Desculpa, professor. Como eu falei, eu estava jantando, desculpa, eu não sabia. Tá bom, tranquilo. Pode falar, Lê. Ou professor. Posso, então, já? Que leia qualquer. Você quer fazer algum comentário, professor? Sobre o novo? Não. Assim, tá tranquilo. A única coisa que às vezes ele pega assim a palavra separadamente, né? Analisa cada palavra separadamente, e daí às vezes o motivo de ter mudado pode ser simplesmente para manter a métrica e a rima mesmo, né? Uhum. Nos casos que ele comentou, né? Mas enfim, tranquilo. Beleza, então. Tá, Valeu. ali em cima é a tradução literal, né, Jean? Literal, isso. Você quer que eu volte aqui no original? Não. Só para eu saber qual que é qual mesmo. Isso. Esse aqui é literal, esse aqui é o poético do Milton. Milton Amado. Tá. Vou ler primeiro, então, literal. Não precisa, né? Já leu o Noah, já leu, então eu vou ler só a versão poética do Milton Amado. Com a alma em febre, eu novamente entrei no quarto, e de repente, mais forte, o ruído recomeça e repercute nos virtais. É na janela, penso então. Por que me agitar-me de aflição? Conserva a calma, coração. É na alma, onde agorento, o vento sopra. É só do vento esse rumor surdo e agorento. É o vento só e nada mais. Eu fiz umas anotações aqui e é praticamente o que o professor acabou de falar, que algumas coisas são mais análises de palavras que mudaram,
que talvez eu não tinha pensado nisso, né? Porque o professor falou que eu fui pensar. Para poder manter, né, a métrica, a rima e tal. Mas é pouca mudança que eu vejo na do Milton. Mas as anotações que eu fiz foram no primeiro verso, né? A gente vê com a alma em febre, eu novamente entrei no quarto e de repente. Então a gente tem a rima aí de novamente e de repente, que é uma rima que acontece no original em inglês, que é back into the chamber turning, all my soul within me burning. Então, turning e burning, né? A rima que a gente tem aí. Então, ele tenta manter essa rima, mas que na tradução literal a gente não tem, né? Já no segundo verso, mais forte o ruído recomeça e repercute nos vitrais. Ele fala de uma forma diferente, mas que traz consigo a potência que é a batida, né? Que a gente pode ver ali na tradução literal. Mas ele realmente perde essa palavra, mas eu acredito que de alguma forma se manteve assim o sentimento, né? No terceiro verso, é na janela, pensa então, por que agitar-me de aflição? A gente tem a rima de então e aflição, né? E eu acredito que ele fez essa mudança no verso para poder causar essa rima, mas se perde a grandiosidade do que está na janela ali, né? Porque ele fala assim, na tradução literal, certamente alguma coisa grande na janela, e isso a gente não tem na do Milton Amado, né? E ele adiciona também um sentimento que a gente não tem nem no original, nem no literal, que é o sentimento de aflição. Por quê? Para poder fazer essa rima, que eu não entendi por que ele fez essa rima. A gente tem no... desculpa, minha cadela, só um pouquinho. Mãe, eu vou fechar aqui, a não tá abrindo a porta. Eu parei no quarto verso. Foi, né? Conserva calma, coração. Eu não tô ouvindo se tem alguém falando. Mas, é que a gente tá mutado mesmo, amiga. Tá. Que bom. Tá. Conserva calma, coração. É na janela onde eu aguarento. Ele adiciona ali o desejo de manter a calma nesse verso, que na literação literal, ou na tradução literal, ocorre apenas no próximo verso, né? Mas como todo o resto do verso, ele some o sentido. Então, gente, só um pouquinho já volto. Desculpa, gente, minha irmã chegou em casa, tá uma zona aqui. Tá, tô no quarto ainda, né? Adiciona-se desejo de manter a calma no verso, que na tradução literal corre apenas no próximo, né? Mas todo o resto é diferente e a ação some também, que é a ação de explorar esse mistério, né? De querer ver, então, o que é nesse ponto, já que ele já tá ficando angustiado, ele já quer saber o que é, ele quer ir ver o que é. Mas na tradução do Milton Amado, não acontece isso. Mas eu acho que, talvez, não sei o que aconteceu, por serem esses dois versos, né, eles são muito parecidos na tradução literal, que parece que ele está tentando manter, assim, parece que você está tentando se acalmar, e eu vou lá ver, daí depois ele fala, calma, eu tô indo ver, vou explorar. Então eu acho que talvez ele tenha mudado para não ficar tão repetitivo, né, não sei. E no quinto verso, ele fala, o vento sopra, é só do vento esse rumor surdo e agorento. A vontade de explorar também não apareceu ainda, né? E não ocorre, porque já está acabando já a estrofe. E ele fala do vento, que na tradução que a gente fez, seria só descoberto apenas no próximo verso.
E ele fala por último, é só o vento e nada mais. Essa palavra só vem como sentido de calma para a aflição que ele estava sentindo, né? E como ele não estava explorando, não estava. Eu sinto que na tradução literal ele estava mais preocupado, angustiado e querendo descobrir o que era. E já na tradução do Milton, não, ele estava assim, meio que se acalmando, tentando manter a calma e esperando para ver o que vai acontecer. Então, eu sinto que essa palavra só foi adicionada para poder manter essa linha, porque ele realmente não fez nada para descobrir o que tinha acontecido, né? E acredito que seja só isso. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma anotação. Só isso mesmo. Quem quiser finalizar, pode finalizar. Eu não quero finalizar? Acredito que a gente não tenha mais nada, né? Foi boa a sua apresentação, Letícia. Assim, teve uma outra coisa, por exemplo, é a grade da janela, não é alguma coisa grande, como você falou. Ai, nossa, gente, eu li errado. Não, mas você pegou bem o espírito da atividade, que é assim, perceber as diferenças que existem entre a. Porque, por que a gente faz a tradução literal? Não é para comparar a tradução literal com a tradução poética, mas é para ver o quanto a tradução poética se afasta do sentido literal, né? Uhum. Entender bem o sentido literal. E é claro que a tradução literal não mantém a métrica nem a rima, porque a gente não está preocupado. Agora, na tradução do Milton Amado, não só tem as rimas internas, como essas rimas internas são sempre exatamente no mesmo lugar do verso, Uhum. posição do verso, né? Então, com a alma em febre eu novamente, entrei no quarto e de repente. Se vocês contarem as sílabas, dá exatamente no meio, né? Então, ou seja, é muito difícil ele manter essa estrutura que ele propôs, né? E manter a rima interna, né? Então, se vocês olharem a outra tradução que vocês estavam comparando, que é a do Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa cria uma outra estrutura que eu acho que são 15 sílabas, e a do Milton Amado são 16, né? Mas depois eu conto direitinho e falo para vocês. De qualquer maneira, assim, todos eles propõem uma forma regular e mantém essa forma regular. Por mais que essa regularidade não seja tão, tão regular. Não, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é assim, ó. Todos os versos têm o mesmo número de sílabas, com exceção do último, né? E o Fernando Pessoa também. Já, não, Milton Amado? não, no original é assim, e o Amado é assim. Agora, o Machado de Assis já propõe uma forma bem diferente, né? Só que a partir da estrutura da primeira estrofe, todas vão se repetir, né? Então é muito difícil manter a forma e o sentido, a não ser que faça esse tipo de deslocamento de um verso para o outro e pensando mais no sentido geral da estrofe e não nos detalhes. Mas, de qualquer maneira, vocês foram observando isso. E é esse o objetivo da atividade mesmo, né? Para vocês perceberem que uma tradução poética, né, ela necessariamente se distancia do original, né? Só que em que aspecto se distancia, né? Essa que é a questão. Então, por exemplo, o Fernando Pessoa ter omitido o nome da mulher
é algo muito relevante, porque nenhum outro tradutor fez isso, né? Então, por que que ele fez, por exemplo, né? É uma questão, né? Mas tudo bem, eu estou falando demais, continua aí. Ah, Pronto. fala. Não, eu ia só comentar que você falou. Ai, só um instantinho aqui. Eu ia comentar sobre a questão do Machado, que você falou que foi até uma discussão que a gente, quando se ligou, né, no grupo, a gente ficou comentando da tradução do Machado. Que a gente. Eu só queria comentar a nossa escolha do Pessoa e do Amado, que eu não sei se todos os outros grupos vão escolher o mesmo, mas a gente optou por deixar o Machado um pouco de lado, porque a gente ficou muito confuso com as mudanças que ele faz na métrica. Eu pelo menos, até me perdia para designar as estrofes, por exemplo. Eu tenho um livro aqui do Poe em casa que tem o corvo como extra no final, que a tradução é do Machado. E eu fui riscando sempre que acabava a estrofe do Poe, porque ele não divide da mesma forma. E aí eu queria só comentar a nossa escolha por esses dois autores, porque a gente levou bastante em consideração isso, né? A gente achou muito incrível eles traduzindo, mantendo as rimas que o Poe propunha e tal. E aí a gente optou por deixar o Machado um pouquinho de lado por causa dessa questão. Não, tranquilo, ó, a do Machado é assim, ó, é 8 12 8 10 10 10 8 12 8. Ou seja, se você olhar uma estrofe só, se fala, opa, é bastante irregular, mas todas as demais estrofes seguem essa mesma métrica, né? Mas a questão é assim, não é porque eles são grandes autores, né? O Machado de Assis e o Fernando Pessoa estão dentre os maiores escritores em língua portuguesa, né? Não é por isso que eles são tão igualmente bons como tradutores e ainda mais igualmente bons como tradutores desse poema específico, né? Certo? Então, assim, claro, a gente respeita os dois como grandíssimos autores, mas isso não significa que a gente não possa falar que a tradução do Milton Amado é melhor, né? Assim, né? Porque a gente está analisando a estrofe, né? Ou melhor, a gente está analisando as traduções, né? E eu acho, assim, sinceramente, eu acho a do Milton Amado melhor, né? Mas também é uma questão de argumentação, né? Tem gente que pode falar que não, né? Mas beleza, a apresentação do primeiro grupo foi muito boa, né? Atingiu, assim, o objetivo plenamente da atividade, né? Então, os demais podem ficar tranquilos que a ideia é essa, de fazer o melhor possível, não vou ficar esculachando ninguém, não é esse o objetivo, né? Teve gente que caiu, ou saiu, porque eu ia pedir, depois desse primeiro grupo, para todos que não falaram nada no chat aqui, colocarem pelo menos o seu nome para registrar, porque depois, para eu fazer a chamada, né? Se vocês puderem. Eu vi só a Suzane caindo. Ah, não, mas acho que ela voltou. Eu acho que a única que caiu foi a tela do Jean. Oi? Não Tava tinha. duplicado, não tinha das telas, a da câmera do Jean e a da tela que ele tava compartilhando. Daí Ah, ficou dois. tá. Entendi. Porque tinha 20, 21, ficou oscilando assim, né? Mas tá bom. Então todo mundo tá falando aí, né? E a gente pode ir para o segundo grupo, então. O segundo grupo, Adriele, Lucas, Miguel, Larissa, Beatriz e Melanie. Estão todos aí? Sim, Então tá. Então pode sim, professor. Aqui. Tô aqui. Eu vou espelhar a tela, calma aí. Perfeito.
Tá aparecendo pra todo mundo? Sim. Miguel, tá dando eco. Ah, não é só a sua voz. É isso que eu ia comentar, que eu também tô ouvindo minha voz. Acho que é o microfone da Larissa que tá aberto, né? Ah, agora É, ó. né? Ah, tá. Viu, só para eu perguntar uma coisa, a Melanie não participou? Ela mandou a parte dela pra Larissa, eu acrescentei no trabalho, mas na aula não tá presente, não. Entendi. Ela disse, professor, que ela não vai poder estar presente por conta de umas questões aí que ela teve que resolver. Tá Ela falou pra eu passar pro senhor. Tá bom. Ok? Deixa eu me silenciar enquanto ela fala. Bom, vamos iniciar então. A princípio, a gente tinha entendido, né, que era para escolher um dos autores, tradutores, né, para fazer a comparação. E a gente assim fez e escolhemos o Fernando Pessoa, né? E o que a gente observou? Que ele é fiel, né, ao texto original, mantendo o esquema de rimas. Larissa, Oi. desculpa eu interromper, Aham. mas antes de fazer a análise, vai lendo, né, o poema e a tradução Sim. e a outra tradução. Aham, sim. Eu vou pedir pro Miguel ler o original, por favor. Tá. Você lê, Miguel? Não que meu inglês seja tão bom, né? Mas vamos tentar. Open here I flung the shutter, when with many a flirt and flutter. In there stepped a stately raven of the saintly days of yore. Not the least of saints made he, not a minute stopped or stayed he, but with mien of lord or lady, perched above my chamber door, perched open a bust of Pallas just above my chamber door, perched and sat and nothing more. Ok, eu vou ler agora a tradução literal, tá? Abra aqui, eu abri a persiana, quando, com muitos flirts e alvoroço, lá pisou um majestoso corvo dos dias dos santos de outrora. Nem a menor reverência fez ele, nem um minuto parou ou ficou ele, mas, com o semblante de senhor ou senhora, empoleirado acima da porta da minha câmara, empoleirado sobre um busto de Palas, apenas um pouco acima da porta do meu quarto, empoleirado e sentou-se e nada mais. Ok. Aí, o que eu percebi, assim, com comparação do literal, né, para a tradução de Fernando Pessoa, é que ele é um pouco redundante, né, em algumas questões. Por exemplo, aqui, ó. Cadê? Tem essa parte no segundo verso, né? Nem um minuto parou ou ficou ele. Parou ou ficou, né? Tipo, tem muita repetição. Aqui, cadê? Qual que é o outro? Empoleirado, sentou-se e nada mais. Empoleirado e sentou, né? Então, assim, ele busca essa redundância, né? Ele tem essa redundância. E eu vou ler agora a tradução de Fernando Pessoa. Abri então a vidraça, e eis que, com muita negaça, entrou, grave e nobre, um corvo dos tempos ancestrais. Desculpa, dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais, num alvo busto de Atena que há por sobre meus umbrais. Foi, pousou e nada mais. Então, aqui a gente percebe, né, o sistema de métrica, né, que é a B, C, BB, e sempre a rima B, né, sempre vai terminar com a rima B, que é nada mais, né, sempre vai ter essa combinação aqui. E o que é mesmo? Ah, tá. Tem muita troca também de substantivo por adjetivo, né? Por exemplo, aqui na literal, com semblante de senhor ou senhora, né? Aqui na tradução vai estar solene e lento, né? Atribuindo aí adjetivos a senhor e senhora. Tem bastante essa troca.
Ai, que mais análise eu faço? Ai, professor, é isso, basicamente. Alguém quer acrescentar? Grupo? Professor? Não, então, ó, nesse trecho aqui, Larissa, Ah, fecha um pouco. ok. Ó, então, nesse verso aqui, with mean of Lord or Lady, eu acho que esse mean aqui não seria muito semblante, mas a maneira, né, um gesto, né? O semblante de senhor ou senhora ficou um pouco estranho nessa tradução literal de vocês, né? Então, porque daí tem mais sentido a tradução do Fernando Pessoa não se distancia tanto desse sentido, né? Com o ar solene e lento, o ar solene, né? Assim, cheio de maneiras, assim, cheio de solenidade, né? Assim, nesse sentido, né? Que é o deu para entender o que eu quis dizer? Sim, sim, entendi. Deixa eu pensar mais o que mais. Bom, eu gostei da tradução de modo geral, né? Só esse verso que eu achei que ficou um pouco estranho esse semblante, né? E no, a tradução do Pessoa realmente são 15 sílabas, né? E 8 a última, né? Não sei se vocês Eu fiz, essa conta. professor. Eu achei até que eu estava enganada, porque dá certinho. Todas dão 15, né? E a última dá 8. É porque eu esqueci como que faz essa separação da sílaba poética. Eu aprendi no primeiro ano. Aí tá um pouco vago na minha cabeça. Mas deu 15. Tá, então, Larissa, fica dando então, a questão dessa contagem das sílabas poéticas não tem muito segredo. A única coisa, as únicas duas regras que são diferentes é assim: vocês têm que contar até a última sílaba tônica, né? E além disso, quando uma palavra termina em vogal e a palavra seguinte começa em vogal, vocês podem juntar ou não, né? Vocês vão juntar ou não dependendo da regularidade para vocês manterem a regularidade, né? Então, como que a gente faz? A gente pega, por exemplo, um verso que não tenha esse tipo de situação, nenhuma palavra que termine em vogal e outra que seguinte que comece em vogal. Por exemplo, esse terceiro verso aqui, ó. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento. Então, daí conta. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento. Até a sílaba tônica que é o men, né? Então, se vocês contarem aqui, vai dar exatamente 15. Então, os demais, vocês seguem essa regra tentando manter a regularidade, se possível, né? É assim. E o último verso foi pousou e nada mais. Foi pousou e nada mais. Deu 7. Foi pousou e nada mais. Será que é 7, não 8? Deixa eu ver aqui os outros. São 7, desculpa, eu falei 8, mas são 7. E é assim, né? Tudo bem? Bom, então o grupo pode seguir a apresentação. Ok. Eu vou ler a oitava estrofe, no caso, segunda do nosso grupo.
Já adianto que o meu inglês é péssimo, mas eu vou tentar ler aqui, tá? Then this ebony bird began my sad fancy into smiling, by the grave and stern decorum of the countenance it wore. Through I crashed by sure and shoving, so I said, art sure no craving. Ghastly green and ancient raven wandering from the nightly shore. Tell me what thy lordly name is on tonight's Plutonian shore. Watch the raven nevermore. Agora o Lucas vai dar continuidade lendo a tradução literal que a gente fez. Depois a gente comenta um pouquinho. Então, este pássaro ébano, enganando minha triste fantasia a sorrir, pelo grave e severo decoro do semblante que exibia, embora o seu brasão seja tosquiado e tosado, tu disseste, não estás covarde, corvo antigo, medonho e sinistro, vagando pela costa da noite. Diga-me qual o seu nome nobre na costa plutoniana da noite. Disse o corvo, nunca mais. Aí, pode descer. Agora, Adri, você comenta a sua parte? Vou comentar um pouquinho de algumas considerações que eu notei quando a gente estava fazendo. Na tradução literal, ali na palavra ebony, que seria o ébano, a madeira, né, a árvore que tem aquela madeira negra, na tradução literal, manteve a palavra ébano. Já o Fernando Pessoa optou para pôr o adjetivo, a característica da árvore, que seria escura. E eu acho que isso ficou bem mais sucinto do que o literal. Porque ali ele fala, ó, esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura. Ficou mais fácil de entender do que no literal, onde a gente colocou, então este pássaro ébano, enganando minha triste fantasia a sorrir. Então ele colocar o adjetivo da árvore ébano, eu acho que ficou melhor do que o literal, que seria a árvore mesmo. Outra coisa que eu não sei se tá certo, mas ao meu ver, eu acho que sim. No texto original, eu não sei a pronúncia correta, eu acho que é shorn and choven, que seria o tosado, o cortado, ou algo do tipo. Ele optou, o Fernando Pessoa, por colocar só tosquiado, que seria meio que ele sucintou as duas palavras, que eu acho que são sinônimos, né? Aí ele optou por colocar só uma. Então, na tradução de Fernando Pessoa, ficou mais sucinto do que no literal. Aí o que eu reparei foi que, tipo, na tradução literal, ele fala de um corvo antigo e termina a frase com a palavra noite e na segunda também. Aí na tradução de Fernando Pessoa, ele vem com termos infernais, onde ele também repete essa palavra. Na tradução original ele repete noite, noite, e na tradução repete infernais, infernais, para combinar com a tradução de Nevermore, que é nunca mais. Outra coisa interessante que eu notei também, que no original ele colocou, no texto literal, traduziu por plutoniano, que seria também um sinônimo de infernal. Aí na tradução do Fernando Pessoa, ele optou para pôr infernal, creio eu que para fazer as rimas, né, da estrofe. Aí tem também as aspas, que seria referente ao diálogo no poema narrativo, que eu achei bem legal também. E eu acho que é isso. Ai, prof, nosso grupo, a gente se prendeu muito em fazer a métrica, porque a gente achou que teria que entregar esse arquivo. Aí a gente meio que fez a métrica e meio que ficou nisso daí, todo mundo meio que focado só nessa separação. Aí a gente fez isso. Né, pessoal? Dá um oi aí. Sim, é isso mesmo, professor. A gente focou muito nisso. Tá,
não tem problema. Como eu falei para vocês, são 15, né? Então, aqui onde vocês colocaram 16, provavelmente dá para juntar duas que vocês não perceberam. E aqui onde tem 14, peraí. Vocês me mandam esse arquivo e eu vejo direitinho por que que ficou irregular aqui, tá bom? Mas, ó, volta um pouco na tradução literal, só para eu mostrar uma coisa para vocês, ó. O que eu percebo aqui nessa tradução literal de vocês é que vocês ficaram com muito receio de mexer no texto, né? Então, este pássaro ébano, bom, em português, né, não é exatamente assim que a gente fala, né? Então, é um pássaro de ébano, né? Certo? Então, assim, parece que vocês têm ficaram com um certo receio de mudar a estrutura gramatical, né? Sendo que numa tradução a gente necessariamente acaba fazendo isso, né? Sim, prof. Até a gente estava comentando agora há Aham. pouco, quando estava revendo, né, o que a gente tinha feito. A gente até comentou que dava para ter mexido mais, só que já estava em cima da hora e não deu. Mas é isso mesmo, a gente percebeu o erro antes. Não, tudo bem, eu só estou comentando porque pode servir para mais grupos, né? Assim, quando vocês vão traduzir, vocês têm que pensar assim, como dizer isso que está sendo dito naquela língua, né? Na língua alvo, né? De maneira que seja fluente também, né? Certo? Então, não precisa ficar com receio, não. Pode meter a mão, né? Claro, não é para distorcer propositalmente, mas algumas adequações gramaticais são necessárias, né? Agora, Professor, só uma perguntinha. fala. Não é meu grupo, nada, né? Só me intrometendo. Existe um método, existe um livro, alguma coisa assim, tipo, como fazer tradução, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Então, Renan, existem muitos livros sobre tradução, né? Não é exatamente a minha especialidade, né? Mas, assim, alguma prática eu tenho por causa da profissão, assim, né? De qualquer maneira, o que eu sei é que existem escolas, ou diferentes escolas teóricas menor, né? Agora, assim, a questão de receita não existe, né? Receita para fazer uma boa tradução não existe. Agora, o que eu estou dizendo, acho que é uma coisa que seria meio consensual, que você precisa adequar aquilo que está no inglês, nesse caso, para o português, de tal modo que em português seja fluente e natural, né? Ou melhor, que tenha o mesmo efeito, um efeito semelhante, né? Então, se no inglês é fluente, você torna fluente no português também, né? É isso que eu estou querendo dizer, né? Aliás, assim, eu li alguns autores falando sobre tradução e dizendo assim, na verdade, vamos supor, você vai traduzir do inglês para o português, você tem que ser melhor em português do que em inglês, até, né? Porque o produto do seu trabalho vai estar em português, né? Mas, enfim, talvez tenha livros mais técnicos também, mas, assim, eu fico devendo agora de cabeça para citar qualquer coisa, né? Tudo bem, Renan? Eu peço desculpas pela minha limitação agora, mas, assim... Não, professor, tranquilo, é só curiosidade, só.
Não, então, mais do que tudo, eu acho assim, que tem que ter um bom conhecimento do inglês, no caso, mas mais ainda tem que ter um bom conhecimento do português, né? E tem que fazer escolhas, né? Por exemplo, essa palavra que vocês escolheram como brasão, ela não faz sentido aqui que seja brasão, né? Porque brasão tosquiado e tosado, né? Então, vamos ver lá no original qual é a palavra. Crest, crest, né? Então, é provável que vocês tenham pego a palavra e procurado num dicionário, seja online ou, ou impresso, né? E daí tem vários sentidos possíveis para essa palavra crest, né? Sim, foi no dicionário aqui que eu tenho. Daí, bom, qual deles mais se encaixa no contexto, né? Sendo que o crest shorn and, como que é mesmo? Choven, né? Então, eu tenho aqui anotado, ó, shorn, o, é o passado de shear, cortar com tesoura, cortar rente, ceifar. E shave, shaven, né? O choven, que é de shave, que é fazer a barba também, barbear-se, né? Então, esse crest faz mais sentido traduzir por crista, né? E, certo? Agora, e esse Art Sure No Craven, é a mesma coisa, né? Não estás covarde, né? Em português, fica natural dizer assim, não estás covarde, né? Não seria melhor, não és, né? Porque, você está covarde. A gente não costuma dizer isso, né? A gente pode até dizer assim, você está sendo covarde, né? Mas aqui, bom, seria melhor o ser do que o estar, né? Então, é esse tipo de coisa que vocês podem tomar a liberdade de fazer a adaptação, né? Certo? Aham, certo. Entendi. Aham, Certo, prof, entendemos. No É. próximo a gente melhora. No próximo a gente Não, melhora. tranquilo, o objetivo é esse mesmo. O objetivo é esse mesmo. Mas então, o grupo pode seguir, então. Tá, vou ler em inglês aqui. Much marveled this ungainly fowl to hear discourse so plainly, though its answer little meaning, little relevancy bore. For we cannot help agreeing that no living human being ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door, bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door, with such an aim as nevermore. Eu vou ler agora a tradução literal. Muito eu maravilhei ao ouvir essa ave desajeitada dizer tão plenamente, ainda que sua resposta pouco significativa, pouco relevante. Mas não podemos discordar que nenhum ser humano havia até então sido abençoado ao ver este pássaro em cima do seu portal. Pássaro ou besta em cima do busto esculpido acima do seu portal. Com nome como nunca mais. A tradução de Fernando Pessoa. Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivessem palavras tais. Mas deve ser concedido que ninguém terá havido, que uma ave tenha tido pousado nos seus umbrais. Ave ou bicho sobre o busto que há por sobre seus umbrais, com o nome nunca mais.
Bom, professor, como a Adriele falou, eu também foquei muito nessa parte da métrica, porque eu achei que estava arrasando separando sílaba, mas na versão do Fernando Pessoa, eu acho que eu vou falar, é óbvio, depois que eu assisti as outras apresentações, ele mantém o sentido na tradução, né, que ele maravilhado lá com a aparição do pássaro, e a mudança das palavras para fazer as rimas, né. E eu me apeguei nessa parte das versões, que as duas versões têm o mesmo esquema de rima, que é A, B, C, B, B, B. E eu não sei se o Miguel quer acrescentar alguma coisa, porque ele me ajudou bastante nessa parte, porque eu fiquei focada em outra. É só o que o professor comentou, que eu que fiz a tradução literal. E de fato, quando eu tava fazendo a tradução, eu acho que sim, foquei muito na parte do literal. E eu procurei mudar ou adaptar alguma coisa assim, menos possível, porque eu acho que se eu fizesse tanto trabalho, eu ia começar a mexer daqui, mexer dali, e talvez eu tentasse fazer alguma coisa no nível de um poeta, sabe? Tipo, não é. Eu, no momento, queria só a tradução. Daí eu acho que por isso ficou uma coisa bem literal e é isso, a mesma coisa da oitava estrofe, quando o professor comentou. Ah, beleza. O que eu quis dizer, assim, a respeito da tradução, não é que vocês têm que se preocupar com a métrica e a rima, não, né? Mas a questão de adaptação gramatical, né? Então, eu vi que você, você corrigiu aqui, colocou o verbo aqui, né? E é isso mesmo, né? Então, por exemplo, ó, much I marveled, né? Muito eu maravilhei. Então, no português, falta um pronome aí, Muito eu me maravilhei, ou, né? É isso que eu tô querendo, isso que eu quis dizer, né? Mas, de um modo geral, a tradução de vocês ficou boa, né? O, porque vocês conseguiram captar bem o sentido, né? Ah, e agora, a questão da comparação, daí vocês ficaram mais preocupados com a parte da métrica, né? De contar as sílabas, né? E daí acabaram não fazendo tanto essa comparação. Mas tudo bem, de um modo geral, dá para perceber mais ou menos a mesma coisa, né? Que, que a tradução do Fernando Pessoa busca busca manter o mesmo sentido do geral na estrofe, só que muda alguns aspectos assim de nuance de sentido, né? E daí a gente pode ficar discutindo essas mudanças. Por exemplo, essa palavra besta some, Ave ou bicho, né? E aqui, pela métrica, ele poderia até colocar besta, né? Ave ou besta sobre o busto. E até ficaria interessante porque besta e busto têm uma sonoridade parecida, né? Mas talvez em português de Portugal a palavra besta tenha alguma nuance que a gente não conhece, né? Porque em português do Brasil, besta é pejorativo, mas também tem a ver com algo meio, né, a besta, né, no sentido que tem o poema mesmo, né, de algo maléfico, né? Mas enfim, é esse tipo de coisa que a gente pode ficar observando, né?
Tudo bem? Certo. Aham. Mas, de um modo geral, o grupo foi bem também. Vocês fizeram as 3 estrofes? Eu- Foram as 3 já ou tem mais alguma? Foram as 3, prof. Foi a Foram 7 todas já. e a 9. Ah, tá bom. Então, pode passar para o grupo do Renan, Flávio, Esther, Francisco e Juan. Estão todos aí? Professor, eu acho que só tá eu. O resto tá, não sei. Cadê o outro pessoal? Eu não sei ver. Mas eles te ajudaram a fazer, Renan? Não, então, a gente, na verdade, tá em dúvida, assim, né? Na verdade, sobre muitas coisas. E a gente não fez, não sei. Não sei os meninos. Eu não fiz nada, na verdade. A gente não se reuniu pra fazer alguma coisa. Entendi. Só tá você, do grupo só tá você? Eu acho que Esther também. E o Juan e o Francisco parece que não estão. Tô aqui, professor, mas também não fiz ainda. É que a gente falta reunir, né? Fazer pra discutir ainda. Ah, ó, então o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Aliás, eu estava pensando no cronograma de um modo geral, né? E pelo andamento das coisas, acho que a gente não vai conseguir fazer todas as atividades que eu tinha proposto inicialmente. Então, ou vocês me entregam, mas daí eu desconto alguns, né, um pouco da nota, porque os demais grupos fizeram, né? Então, eu não posso aceitar sem descontar nada, né? Ou então, ou então vocês deixam para fazer outras atividades, né? Certo? Porque o que eu, assim, falando mais claramente, de início eu tinha pensado em 10 ou 11 atividades para todos, né? Mas no ensino remoto a gente não rende tanto, né? Então, falando mais claramente, eu estou pensando que talvez seja melhor eu diminuir o número de atividades, de atividades obrigatórias. Ou seja, aumentar a nota de cada atividade, então cada aluno poderia fazer, vamos supor, 7 das 10, alguma coisa do tipo, entendeu? E- então, vocês conversam entre vocês e pensam se vocês acham melhor entregar com atraso, no caso, né, valendo menos, ou optar por outra atividade depois que eu definir melhor essa questão. Tudo bem? Dá pra fazer, é só questão com atraso, né? Não sei. Eu vou ver com o pessoal, assim. Tá bom. Seria estrofe, qual estrofe? Mais ou menos, só pra eu confirmar. De vocês, 10, 11 e 12. Tá ok. Obrigado, professor. Tá. E o grupo seguinte, então, que é Bianca, Janaína, Caroline, Luane e Leide. Estão aí? Estamos. E vocês estão prontas para apresentar? Então, professor, o que aconteceu? Nós entendemos, eu entendi assim, que era para fazer uma comparação somente com a do Hamilton, não os outros. Não, o que eu disse foi que podia escolher. Ah, Pode ser só do Milton Amado, pode ser só com a dele, não tem problema. com Milton, né? Sim, Ah, tá. mas vocês estão prontos para apresentar agora? Então, as meninas ficaram assim na dúvida de apresentar ou não, daí eu não sei. Eles acham, Professor, elas acham que está faltando ainda um pouco mais.
A gente, de fato, a gente se prendeu muito na questão de separação também, e a gente acabou não desenvolvendo a questão das análises, de comparação mesmo. Até a tradução literal não ficou legal, e a gente estava justamente discutindo no grupo que nós criamos para tanto essa disciplina quanto a outra, porque a gente vai fazer um outro seminário, um outro trabalho, que não ficou contento. A gente está desde o início da aula assistindo as outras apresentações. A gente se esforçou, eu juro, a gente se reuniu, a gente ficou em torno de umas 4 horas tentando elaborar o trabalho. Se o senhor quiser, a gente pode até encaminhar o que a gente tentou desenvolver dentro do nosso entendimento. Eu reviu a aula, a gente tentou entender um pouco do que o senhor precisava que fosse entregue, mas a gente não gostaria de apresentar porque ficou muito distante do que os outros colegas apresentaram hoje. Entendi. Bom, uma vez que vocês fizeram, né, é diferente do grupo anterior, né? Então, vocês podem me mandar, né, e daí eu comento com vocês para que vocês vejam, assim, o que dá para melhorar. Tudo bem? No caso, eu vou mandar, vou encaminhar para o senhor, sim, só que a gente vai ter que refazer tudo. Literalmente. Não, porque, ó, a questão é a seguinte. Enviar agora, né, professor? Isso, é. Sim, a gente envia. Porque, ó, explicando para todos, né, como que funciona esse tipo de atividade, né? Se fosse no ensino presencial, eu daria um tempo para vocês fazerem em sala e já apresentariam na sequência, né? Então, não precisaria se reunir em casa, né? Porque em sala a gente fica mais tempo do que 2 horas, né? Então, assim, e a nota seria de participação, essa nota 1 seria de participação, ou seja, do jeito que tá, vai, né? Então, a questão não é fazer certo, a questão é tentar fazer, né? Porque daí, apresentando, eu vou corrigindo, né? É esse o objetivo. Então, vocês não precisam se preocupar em me entregar certo, né? Mas me entreguem o que vocês conseguiram fazer. E daí eu comento. Tudo bem? Sim, senhor. Então tá. Mas então me mandem hoje ainda, tá bom? Tá, já vai encaminhar aqui hoje. Tá. Então tá. E peraí, deixa eu só anotar aqui. Nós ficamos com as estrofes 14, 13, 14 e 15. Sim. Eu só estou anotando que vocês vão enviar por e-mail. Então, e o último grupo, que é Antônia, Bea ou Bia, é Beatriz, Gabriel, Gisele e Shirley. Acho que não estão, né? A Beatriz, não. Beatriz já apresentou, né? Eu acho que é a Beatriz Benites. Tem uma outra. Grupo. Eu sou Giate. Bea Benites. Isso, eu sou Giate. Gabriel, Gisele e Shirley. O Gabriel não tem vindo, né? E nem a Gisele, né? E nem a Shirley, né? Então, esse último grupo não. Pronto, eu tentei fazer contato com esses e não tive resposta da maioria. E alguns me responderam que não iriam fazer mesmo, porque não estão fazendo a matéria no momento, vão deixar para uma outra oportunidade e tal. E aí, eu não sei quem de fato está fazendo essa matéria nesse grupo. Eu acho que é a Antônia, né? Fala, Adriele. Eu trabalho com a Beatriz Benites, aí a gente conversando, eu acho que ela tá sem celular. Tá sem e-mails para fazer as matérias. Acho que por isso que ela não participou. Não tá participando. Mas e daí ela tá pensando em esperar o ensino presencial voltar? Ou como ela tá pensando em fazer? Pior que eu não sei, mas eu posso dar uma conversada com ela amanhã, ver o que ela vai fazer. Daí eu repasso para você. Tá bom. A Antônia tem aparecido, né?
Sim, a Antônia me procurou e aí eu falei que eu tinha montado esse grupo. Eu não sei se ela tá hoje. E aí eu mandei pra ela, né, os colegas que estariam com ela no grupo, mas não consegui contato com eles. A Bia, eu fiquei sabendo esse negócio do celular e tentei contato com ela também, mas fica mais difícil agora. Aham. Bom, tudo bem, então. Depois eles resolvem, né? Como vão fazer, né? Eu acho que a Shirley não vai fazer. A Shirley é da turma anterior. Acho que ela não veio nenhuma vez. O Gabriel também é de turma anterior. Ele veio uma vez ou outra e, pelo jeito, ele sumiu de novo, né? E daí tem a Antônia, a Bia. A Gisele apareceu, acho que é a primeira aula, né? Mas enfim, daí não tem muito o que fazer, né? Tem que esperar eles se manifestarem. E então o na próxima aula eu tento organizar para vocês o cronograma direitinho, porque a gente já está chegando no final de maio, né? E, e a gente não avançou muito, né? No conteúdo, né? E Mas, então eu vou reorganizar para a gente conseguir correr um pouco mais sem prejudicar a nota, né? Mas mais assim, pensando no para vocês terem a referência dos assuntos para quando tiverem interesse, né? Poderem consultar, por exemplo. Ah, já ouvi falar e eu sei mais ou menos o que é, e vocês têm acesso ao material, né? Então, eu acho mais importante, pelo menos, ter visto, né? E que mais? Para a próxima aula, eu peço que vocês leiam o ensaio Filosofia da Composição do Paul, né? E na medida do possível, três contos, que é o Gato Preto, não sei se vocês já leram. Um outro chamou Os Crimes da Rua Morgue, e Nunca Após Sua Cabeça com o Diabo. São três contos, na medida do possível, né? E esse ensaio é a filosofia da composição. Tudo bem? O senhor vai mandar esse material, prof? Então já tá no Google Classroom. Ah, tá. Já tá na aba lá do Paul, né? Mas daí eu mando para vocês quais são, eu mando por escrito no, no WhatsApp, né? Quais são os contos, né? E o ensaio, a gente vai começar pelo ensaio, tá bom? Tá Sim? bom. Então tá. Bem, professor, obrigado. Mais alguma coisa que alguém queira falar ou perguntar? Só repetindo, filosofia da composição, Gato Preto e. Eu vou escrever direitinho, mas tudo Os bem. Crimes da Rua Morgue e Nunca Posse Sua Cabeça com o Diabo. Tá bom? Beleza, obrigado. Tá. Mais alguma coisa? Professor, tem como o senhor enviar um e-mail, senhor, para a Leide? Eu não consigo sair daqui. Como que é? Enviar um e-mail? É do senhor. Eu vou escrever aqui o Eu sei que e-mail. porque eu não consigo sair daqui. E da onde? Ó, eu coloquei no chat aí. Uhum. Tem o Gmail. Obrigado. Tem o BR, né? Então tá bom. Mais alguma coisa? Então, se não, até a próxima semana, né? E
Eu agradeço a participação mais uma vez, a frequência, e a gente se vê então, tá bom? Obrigado, professor. Boa noite. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Obrigado, senhor, pela aula. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço, boa noite.